Bora falar de futebol, bora falar de futebol. Terça-feira, 8 de setembro de 2020, ano difícil, bora falar de futebol, tá de volta. Vamos falar da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, sobe o som aí. É isso aí, o Bora Falar de Futebol vai destacar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado. O Campeonato Brasileiro que tem aí o Internacional como líder do campeonato nesse exato momento, com 17 pontos. Os 6 primeiros são Internacional com 17 pontos, São Paulo com 16, Atlético Mineiro com 15, Vasco com 14, Flamengo com 14, né, mesmo número de ponto, Palmeiras 13 pontos, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro até nesse momento, oitava rodada. Claro que nesse campeonato alguns clubes têm alguns jogos a mais, sempre vai ter um asterisco ali, porque alguns clubes estão devendo alguns jogos, mas vamos falar aqui como que foi os resultados, a gente vai dar uma pincelada em alguns jogos, vamos falar um pouquinho da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, jogo a jogo, no sábado. Nós começamos com Flamengo e Fortaleza. Flamengo e Fortaleza abriu a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou de 2-1, jogo difícil pro Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, abriu o placar, um golaço do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro que jogou bem, mais uma vez, na minha opinião, as duas últimas rodadas, o Everton Ribeiro jogou muito bem contra o Bahia e contra o Fortaleza. O Everton Ribeiro foi muito bem. Everton Ribeiro que, na minha opinião, estava devendo, mas nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro ele mandou muito bem. E o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1. O segundo gol do Flamengo foi o Gabigol, cruzamento lá do Mateuzinho. O Mateuzinho que, menino, entrou no segundo tempo, estava precisando de fazer um jogo melhor, né? Para apagar um pouquinho aquela primeira imagem contra o Botafogo. O Botafogo que atacou muito em cima do Mateuzinho na estreia do menino. O Mateuzinho foi bem e deu um passe, entrou no segundo tempo, deu um passe pro Gabigol. O Gabigol que entrou no segundo tempo, fez o que tinha que fazer, né? Matador é exatamente isso. Flamengo fez 2-1 no Fortaleza. O gol do Fortaleza foi num pênalti extremamente infantil do Isla, em cima do jogador Oswaldo do Fortaleza. Mas o Flamengo, mesmo oscilando em alguns momentos da partida, conseguiu o mais importante, que era a vitória. Fundamental essa vitória, o Flamengo cola no grupo de cima e conseguiu um bom resultado na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada tem Fla-Flu, mas vamos falar dos demais jogos aqui da rodada. O Corinthians empatou com o Botafogo, o Corinthians assim, sofreu para empatar com o Botafogo conseguiu, estava ganhando o jogo ali até os 40 no final, nos descontos. O Corinthians fez o gol praticamente ali no finalzinho do jogo, 45, 46, por aí, foi no finalzinho do jogo. E o Corinthians conseguiu um empate com o Botafogo. E diga-se de passagem, o Corinthians empatar com o Botafogo jogando em casa, né? Tudo bem que sendo de pandemia, jogar em casa e fora praticamente muda pouca coisa, mas o Corinthians teria obrigação de fazer um jogo melhor, ou pelo menos ganhar o jogo ali do Botafogo. O Botafogo também que vai brigar na parte de baixo, o Botafogo está na parte de baixo do campeonato. Então foi um resultado pior até para o Corinthians, esse empate de 2-2. Ceará 0, Santos 1, é um resultado que eu até já esperava mesmo, esse resultado do placar. Eu imaginei que o Santos ia fazer um jogo melhor do que aquele jogo que ele fez contra o Flamengo, né? O Santos que vinha de maus resultados e conseguiu aí uma vitória frente ao Ceará, jogando lá no Ceará, uma boa vitória do Peixe. Bragantino 1, Palmeiras 2. E o Bragantino, esperar o quê do Bragantino, que simplesmente mandou o técnico embora, o técnico que iniciou o Campeonato Brasileiro embora, e contratou o Barbieri. O Barbieri, por mais que seja jovem, né, ele não conseguiu fazer trabalhos bons, né, nos clubes em que ele passou. No Flamengo não foi bem, né, teve a grande chance no Flamengo, não foi bem. Aí depois treinou outros clubes aí no Brasil afora e foi parar no Red Bull. E o Red Bull aposta no Barbieri. É uma aposta muito arriscada, apesar de ser jovem, não tem feito bons trabalhos e o Red Bull começou mal. Aí a estreia do Barbieri começou muito mal, o Red Bull perdeu 2-1 o Palmeiras de virada, o Palmeiras que nem jogou esse futebol todo, mas conseguiu ali no segundo tempo, a jogada do Verón, o menino entrou no segundo tempo, fez uma correria ali e acabou conseguindo a vitória por 2-1 para cima do Red Bull. O Palmeiras, que não jogou bem, mas mais uma vez conseguiu a vitória. Nesse momento foi importante para o Vanderlei que está muito criticado nessas alturas lá no Palmeiras. São Paulo 3, Fluminense 1, né? Uma vitória, esse resultado aí também eu acho até já esperado, né? O Diniz conseguiu mais uma vez, cada vitória que o Diniz consegue, ele consegue mais dias no São Paulo. O Diniz tem sido muito criticado, né? Desde quando ele estreou.
E o Fluminense mostra mais uma vez que vai realmente brigar na parte de baixo da tabela, né? Não consegue ter uma sequência de bons jogos do Fluminense, e o São Paulo venceu até com uma certa facilidade no segundo tempo. O Fluminense agredindo muito pouco, vai realmente brigar na parte de baixo, tanto o Fluminense como o Botafogo também. Internacional 2, Bahia 2. Aí um resultado importante para a galera do bloco de cima, né? Se o Internacional vencesse, ele ia aí abrir no mínimo aí 3, 4 pontos aí do segundo colocado. Claro que o Atlético tem um jogo a menos, tem alguns clubes que tem um jogo a menos, mas foi importante esse empate aí do Internacional, pelo menos para os outros clubes foi importante. Para o Internacional foi uma tragédia empatar com o Bahia no finalzinho. Rodinei, mais uma vez sendo o Rodinei, cometendo um pênalti ali no finalzinho do jogo. E o Internacional conseguiu um péssimo resultado, né? Considerando que o Bahia veio de uma derrota de 5-3 para o Flamengo, conseguiu um empate com o Internacional no Beira-Rio. Foi um bom resultado para o Bahia e um péssimo resultado para o Internacional. Para os clubes que pretendem brigar na parte de cima, não pode perder ponto em casa para um time como o Bahia, apesar de ter uma torcida absurda, o Bahia, mas se a gente for colocar os elencos na balança, a tendência é que o Bahia brigue na parte de baixo, da metade da tabela para baixo. Vasco 1, Atlético Paranaense 1, impressionante, o Atlético Paranaense não consegue fazer bons jogos, né? Tá na parte de baixo da tabela. E o Vasco, sem também nem jogar tanto assim, conseguiu 1-0. O rapaz lá, o Cano, fazendo o gol, né? Sempre fazendo aqueles gols ali, gol de brocador, né? Igual brocador, dava 2 toques na grande área, metia pro gol, fazia o gol. E o Vasco tem conseguido ali, ó, todas as jogadas ali, tem buscado o Cano e ele tem feito os gols, né? Então, para um começo de campeonato, acho que foi até o Edilson que falou isso, o Capetinha, o Vasco tem conseguido uma gordurinha legal para brigar para não cair, né? Lá na frente vai fazer falta, e eu também acredito que tanto o Vasco, Fluminense e Botafogo vão brigar na parte de baixo da tabela, então o Vasco está acumulando umas gordurinhas agora no começo do campeonato. Atlético Goianiense 1, Grêmio 1, outro resultado ruim, né? No caso para o Grêmio, né? Empatar com o Atlético Goianiense, mesmo jogando em Goiânia, não é um bom resultado. Depois do final do jogo, o Renato Gaúcho ainda foi falar aquelas histórias, lembrar do Flamengo ainda, que o Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense, completamente um jogo fora da curva, aquele 3-0 do Atlético Goianiense, começo de trabalho do Dome, o Renato tá lá há 200 anos no Grêmio, e o Renato tá muito apegado também a campeonato gaúcho, né? Claro que o Renato ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores lá atrás, né? Não muito, em 2016, 2015, por aí, e foi campeão da Libertadores, mas está se apoiando muito nos títulos que não tem tanta relevância. Eu considero o gaúcho que não é tão relevante assim. Sport 2, Goiás 1, né? Uma briga de 6 pontos na parte de baixo da tabela. Um péssimo resultado para o Goiás, está segurando a lanterna, então o Goiás vai ter que jogar muita bola daqui para frente para tentar se livrar lá da degola, né? Hoje é o mais ameaçado, é o último colocado. E o Sport também, um jogo de 6 pontos, porque o Sport também vai brigar na parte de baixo da tabela, mas nesse confronto lá da degola, da zona de rebaixamento, o Sport se deu bem, 2-1, somou mais 3 pontos. Coritiba, que é outro que vai brigar para não cair, conseguiu mais uma vez, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, jogando um futebol horroroso do Coritiba, horroroso. Tudo bem que o Atlético Mineiro poderia até ser favorito pro jogo, né? Como é realmente, né? Mas o futebol que o Coritiba apresentou foi um futebol pobre, sem inspiração nenhuma. E o Coritiba, eu considero que hoje Coritiba e o Goiás são os dois clubes mais ameaçados para cair para a segunda divisão em 2021. Vão jogar a segunda divisão, anota aí, eu acredito que Coritiba e Goiás vão cair para a segunda divisão. Bora falar de futebol hoje, vamos passar alguns trechos da live do último sábado que participei com o meu amigo Renato, meu amigo Jorge Braga, e a gente vai passar aí um pedacinho da live para vocês. Curte aí, aliás, eu convido a galera aí para curtir o nosso canal também, deixa um like aqui no canal, se inscreve no canal da gente aqui do Bora Falar de Futebol e se inscreve lá também no canal do Papo Fla Maior. Vai um trechinho aí da última live que fizemos, que ficou muito legal. Vários assuntos bacanas aí, bastante humor, bastante informação, opinião e humor, não pode faltar, né? Então, dá uma olhadinha aí na live de sábado. Foi embora, chegou esse cara, vai mudar tudo. Foi isso e a pandemia. Eu acho que aconteceu isso e depois os caras falaram assim, pô, não tem jeito, cara, vamos jogar e é bola pra frente. Sabe, acho que ficava a esperança assim, de Jesus voltar. Jesus não vai voltar, cara. Jesus não vai voltar. Olha aí, ó. Olha o profeta. Que os evangélicos não nos ouçam hoje. Não, claro que não. Mas vou falar uma coisa. Essa foi boa, Jorge. Pegando o gancho aí que o Jorge tá falando aí,
O Jesus ele tá meio insatisfeito lá no Benfica. Eu Não sei acho se que vocês acompanharam alguns noticiários essa semana. O Jesus está meio insatisfeito. O presidente prometeu um negócio, não está cumprindo. Falou que ia trazer o Cavani não vem. E aí o seguinte, só para matar isso aí que o Jorge falou, eu vou falar o seguinte: de repente, preparem-se, que Jesus pode voltar o ano que vem. Então, assim, rapaz, prepare-se. eu pensei nisso, cara. Prepare-se, que de repente o Domi faz um bom campeonato, aí decide voltar para a Europa. Prepare-se lá para 2021, prepare-se. Aí eu vou falar aquilo que o pessoal vive falando. Em 2021, Jesus vai voltar. Para você que está do outro lado aí da telinha aí, que ainda não se inscreveu no canal, Isso aí. por favor, se inscreva aí, dá um like aí no vídeo aí. Se você pegar os últimos jogos, você vai ver que a gente já comentou sobre isso nos últimos jogos. Os caras estavam falando essa semana que o Jesus está insatisfeito. A gente já tinha comentado isso aqui nos últimos vídeos. Ele não está bem ficando. Prometeu e nada cumpriu para o Jesus. Quer dizer, cumpriu, né? Cebolinha, um cara lá que vai ser a maior contratação da história do Benfica, mas é uma promessa, não é uma realidade. Enfim. E dá seu like e se inscreve aí no canal, por favor. Isso aí. É isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E a pior coisa que tem é prometer para Jesus e não cumprir, cara. É isso aí. Cheio de trocadilho hoje, tá maneiro. Eu gosto assim. Enfim, assim, eu acho que o grande detalhe é o seguinte, tá? Campeão brasileiro esse ano? Você tá querendo... Não, peraí. Eu tô me antecipando no fuso horário. Espera aí, você tá querendo entrar... só pra começo de conversa, isso é pergunta dessa organização aí perigosíssima. Não levanta a bola, não. Hoje essa organização perigosíssima, ela tá disfarçada de escola de vidente, cujo esse rapaz aí é diretor-presidente. Essa pergunta aí é uma pergunta típica de quem faz parte dessa organização. Por que eu falo organização? O senhor Jorge, ele sabe muito bem que essa organização ela já existe há muito tempo. Hoje ela está disfarçada de escola de videntes, mas ela já existe há muito tempo. Eu me lembro dessa organização lá atrás, quando alguém que fazia parte, era simpatizante dessa organização, que falou que o Cuca seria treinador do Flamengo. E o Cuca nunca foi treinador do Flamengo. Então, assim, para argumento de conversa, que essa organização já existe há muito tempo. Eu sou diretor-presidente, né? E esse que falou isso é o quê? Mas é membro dessa organização que o senhor hoje faz parte e está disfarçada de escola. O Regis o Regis tá falando, já fiz até cálculo aqui que daqui a tantas rodadas, 20 pontos, o Flamengo vai ser líder. Olha, é outro simpatizante da escola de vidente. Escola de vidente. É outro simpatizante. Tá bombando a escola aí. Cheio de inscritos, cheio de alunos. É uma organização, rapaz. Isso aí é um negócio que já existe há bastante tempo. Só tem professor. E é isso aí, galera. Um pedacinho aí, alguns trechinhos da live de sábado. Todo final de semana a gente tem gravado aí com meus amigos lá. Se inscreve lá no canal, dá uma moral pra gente, pô, lá do Papo Fala Maior. Se inscreve aqui no nosso canal também. Nosso canal aqui tá começando aos pouquinhos, saiu do papel há pouco tempo, com certa frequência. A gente tenta gravar de semana em semana. Deixa um like aí, dá uma moral pra gente. Galera, boa semana a todos. Essa semana tem Fla-Flu, na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Tem rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai tentar voltar aqui nesse final de semana, nessa semana, então, no próximo final de semana, para falar de tudo que tá rolando no Campeonato Brasileiro e com os principais campeonatos aqui do Brasil. Beleza, galera?